eventualmente até saíram do Holocausto com a tatuagem do número e acabaram lutando na Guerra de Independência de Israel e acabam por falecer na guerra. Em proporção, é como se uma guerra no Brasil matasse 2 milhões de pessoas em 1 ano e meio. Então, essa guerra, que determina o começo do Estado de Israel, cai em 2 territórios que deveriam ser usados para criar o Estado árabe, cai em mãos de 2 países, Egito e Jordânia. E esses acordos de cessar-fogo são as fronteiras. Porque as fronteiras dos países ao redor do mundo são feitas e são formadas de acordos de cessar-fogo lá atrás, que se transformaram em armistício e acordos de paz e fronteiras abertas. O que a gente vê hoje de um ir e vir tranquilo entre Uruguai e Argentina, há 200 anos atrás não era. Ou entre Alemanha e França, há 70 anos atrás ou há 100 anos atrás não era. E por aí vai. Então esses acordos de armistício determinaram fronteiras ao redor do mundo inteiro e também determinaram aqui. Então as fronteiras, uma vez determinadas, Israel começa a existir, criar, obviamente, e construir o seu país. O que acontece ao mesmo tempo durante esse 1 ano e meio de guerra? Existe uma debandada de 2 populações de refugiados. Os refugiados árabes que moravam nessa região daqui, o que se tornou Israel, que vão se refugiar no Líbano, na Síria, na Jordânia, em Gaza e na Cisjordânia. Desses entre 450 e 700 mil, que saíram antes, durante a Guerra de Independência. Ninguém tem o número certo, acadêmicos divergem em relação a esse número. Tem muito árabe de famílias prominentes e ricas que moravam aqui e que saem da região antes da independência de Israel, durante as primeiras guerras civis que aconteceram em 47 e 48. Tem gente que fala que outras pessoas saíram porque foram ameaçadas pelos árabes dos países que estavam invadindo, dizendo nos rádios: saiam e nós vamos invadir. Uma vez a gente destruir o Estado Novo de Israel, vocês vão poder voltar. E eles não puderam mais voltar porque os árabes não ganharam a guerra. Então tem uma série de alegações. E tem, obviamente, pessoas que foram expulsas das suas casas ou receberam aquelas ameaças de que violência iria chegar se elas não saíssem, etc, etc. Então teve gente que foi expulsa de casa. Uma guerra civil, uma guerra generalizada. Ao mesmo tempo que esses árabes fogem, 1 milhão de judeus, entre 800 mil e 1 milhão de judeus que moravam nos países árabes, e aí existiam 400 mil no Iraque, 300 mil na Síria, 200 mil no Líbano. Todos esses judeus, antes da guerra, lá começo da década de 30, começo da década de 40, começam a ser realmente ameaçados pelas populações. Existem alguns massacres no Iraque. 100 judeus foram assassinados em 1941, 7 anos antes da fundação de Israel, porque eles são judeus e porque identificavam eles como parte do movimento sionista que queria criar um lado nacional dos judeus na região. E, por fim, esses judeus todos saem dessas regiões e se refugiam ou em Israel, 2/3 da população desses 1 milhão, e o outro terço vai ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para os Estados Unidos, ou para o México. São judeus sefaraditas, são judeus dos países árabes que moravam lá há 600, 700 anos. Também chegaram em algum momento lá expulsos de outro país, principalmente da Inquisição Espanhola em 1500. E aí a gente tem uma população de 750 a 800 mil judeus aqui dentro de Israel, no começo da fundação do seu Estado, e 200 mil árabes que ficam na região e que não vão embora, que hoje formam a população de Israel de 8 milhões e meio, 8 milhões e 800 mil pessoas, sendo eles 6 milhões e 800 mil judeus e 2 milhões de árabes muçulmanos. Entre esses 2 milhões, 200 mil árabes cristãos, que formam a sociedade israelense como um todo, todos com passaporte, identidade, etc. e tal. Os árabes que saem daqui, que vão para o Líbano, para a Síria, ou para a Jordânia, ou para Gaza, para a Cisjordânia, passam a ser refugiados. E eles continuam sendo refugiados até os dias de hoje por uma N motivos, que vão de política ao fato de os próprios países árabes não tratarem os palestinos com dignidade. Então, por exemplo, no Líbano, 500 mil palestinos moram no Líbano
Alguns de vocês, não sei se viu ou pode ver no Netflix o filme O Insulto, que é um filme libanês que mostra como os palestinos moram no Líbano. Eles não podem estudar medicina, não podem estudar física, não podem estudar engenharia, não podem abrir empresa, não podem casar com uma libanesa, não podem ter propriedade privada. E eu não estou falando só das pessoas que chegaram lá em 48, eu estou dizendo das pessoas, dos filhos, dos netos e dos bisnetos, que já são a terceira ou quarta geração que nasceram no Líbano, não são considerados pelo Líbano como libaneses e, portanto, não têm esses direitos, né? Eles vivem em campos de refugiados e a ideia é de que quando houver um Estado palestino, todos saem do Líbano e vão para um Estado palestino. E aí existe uma outra questão que a gente vai falar para a gente chegar já no processo de paz. Enquanto isso, a gente tem 300 mil na Síria e 250 mil na Jordânia, ok? Além dos refugiados que estão na Cisjordânia e Gaza, que na época eram dominados pela Jordânia e pelo Egito. Passa-se 20 anos e de 48 a 67 não se cria um Estado árabe nessas duas regiões daqui. O Egito e a Jordânia ficam com a região, detêm da região, não anexam a região. E em 67, em 54 tem um golpe militar no Egito do general Abdel Nasser, que vira presidente do Egito através de um golpe militar que ele faz a um rei do Egito, que viaja a trabalho e não volta mais, né? É feito um golpe militar quando ele está no exterior, e o Egito, com Nasser, começa um movimento chamado panarabismo. E esse panarabismo, só confirmando quanto mais tempo a gente tem. É mais 40. Tá. E aí esse panarabismo que une os árabes de uma maneira, de um movimento secular, um movimento laico, não religioso, né? O Egito era um país bastante laico, as mulheres andavam nas ruas sem o véu, etc, etc, o que é diferente hoje em dia. E esse líder, Nasser, tem uma ideia, um conceito de destruir Israel militarmente. A gente está falando do auge da Guerra Fria, depois da crise de mísseis cubanos entre a União Soviética e os Estados Unidos. E eles começam a se armar com armas soviéticas para tentar, de uma certa forma, fazer um ataque a Israel que venha por destruir Israel e Israel perca a sua soberania como entidade política. E eles convencem, obviamente, a Síria, da época do ditador Hafez el-Assad, o pai do atual, que também tinha feito um golpe militar, que também era general, que também pegou o poder da Síria na década de 60, e os dois montam um plano de atacar Israel em junho de 67. Porém, Israel descobre o plano, eles fecham esse estreito aqui do Mar Vermelho, que dá a saída para o porto do sul de Eilat, de Israel. Fechar o mar em águas internacionais é proibido pela lei internacional, é estado beligerante, você pode usar armas para poder se defender. E aí no final, Israel, no dia que ia ser o ataque, dia 5 de junho de 67, ao meio-dia, Israel ataca o exército egípcio aos 6 horas da manhã, destrói a força aérea egípcia em quase sua totalidade na península do Sinai, conquista todo o Sinai e a faixa de Gaza do Egito, o Golan, que é essa colina aqui da Síria, porque era uma colina que eles viam os israelenses de cima, e aí Israel conquista essa colina, e eles conquistam a Cisjordânia da Jordânia, incluindo Jerusalém Oriental, ou seja, a cidade velha de Jerusalém toda estava com os jordanianos. A gente vai chegar já em Jerusalém já. Então existia a Jerusalém Ocidental, que era israelense, não tinha nenhum tipo de demanda de nenhuma das partes pela Jerusalém Ocidental, mas a Jerusalém onde está a cidade velha estava na mão dos jordanianos. Não existiam, só para vocês entenderem, que não tem aqui, a gente não chegou ainda na Autoridade Nacional Palestina. Isso é uma coisa que acontece só na década de 90. Nesse momento não existe nenhum tipo de entidade política soberana palestina aqui. Não existe ainda nem a nacionalidade palestina, está começando a se desenvolver por causa dessas guerras, por causa dessa história em comum de exílio, de refugiados e de várias guerras que ocorreram nos últimos 50 anos. E aí então Israel conquista essas 4 regiões. Porém aqui começa o problema. Primeiro, Israel se torna um império, entre aspas, na região.
porque um país que quase não tinha chance de sobreviver, que foi atacado por 7, 8 países, com menos armas, menos tanques, menos aviões, menos tudo, se consegue, através de estratégia, até os dias de hoje é assim, mas através de uma estratégia militar específica e um pouco de sorte, podemos dizer assim, para quem conhece a fundo as guerras, sabem que foi um pouquinho de sorte em algumas coisas, conquistam 2 territórios de 2 países, esse daqui e esse daqui. Só que ao mesmo tempo conquistam 2 territórios que não pertencem a nenhuma entidade política soberana, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Esses 2 territórios não pertencem a nenhum país, porque não existe nenhum país ainda. E aí isso cai num beco da lei internacional super, hiper complexo, que juristas até os dias de hoje discutem de que realmente esse território é. Se é território ocupado, se é território disputado, se é território em disputa, se ambos têm direitos, se só uma parte tem direito, etc, etc. Por mais que haja reconhecimento de países, etc., existe uma questão jurídica complexa para ser entendida aqui pelo fato do mandato britânico ter terminado num dia e no dia seguinte ter tido uma guerra e esses 2 territórios terem sido ocupados por outros 2 países que também não era algo que deveria ter acontecido e esse território ser conquistado por uma terceira parte já, é que nem você roubar dinheiro de um ladrão que roubou dinheiro de uma pessoa que roubou dinheiro de uma outra pessoa. De quem é o dinheiro? Ninguém vai saber de quem é o dinheiro. Você roubou um ladrão, você pode ser processado, você roubou um ladrão. Enfim, é uma questão complexa. Eu dei um exemplo simplório aqui, mas é realmente complexo. Assim, ninguém tem uma resposta de imediato, né? Não sei se o ladrão pode ir na delegacia reclamar. Ele roubou meu dinheiro. Ele vai ser preso porque ele tinha roubado também antes. Enfim, é um pouco complexo isso, né? E essas 2 regiões aqui ficam na mão de Israel por 20 anos. O que acontece quando acaba a Guerra dos 6 Dias? A ONU, através do Conselho de Segurança, já tem poder de lei, porque pode usar a força, né, para poder aplicar uma resolução da ONU. Não toda vez eles fazem, mas eles podem fazer isso. E o Conselho de Segurança vota a resolução mais importante do conflito, que é a Resolução 242, que diz o seguinte na resolução: todos os territórios, Israel deve se retirar dos territórios conquistados, mas não está escrito a palavra todos, e a ONU é bem pedante nisso, então não está escrito todos de propósito, porque alguém pediu para não estar, tá? E ao mesmo tempo está escrito em outros parágrafos que todos os países devem se reconhecer e que a paz deve ser estabelecida e de que as fronteiras de 5 de junho de 67, que é quando começa a guerra, ou seja, antes de qualquer conquista, essas fronteiras deveriam ser mutuamente reconhecidas e que a paz deveria ser estabelecida. Essa é a resolução da ONU 242. Israel, depois de alguns meses, com algumas resistências, aceita a proposta da ONU e a Liga Árabe vai até Khartoum, capital do Sudão, e declara os 3 nãos: não às negociações, não à paz e não ao reconhecimento de Israel. Isso é a Liga Árabe, representando todos os países árabes. E qual é o problema aqui? O problema é que no momento que Israel aceita, mas a Liga Árabe não aceita, Israel não sai dos territórios. Por que Israel não sai dos territórios conquistados? Porque se saísse dos territórios, ele está encurtando o seu espaço de proteção, que já tinha sido atacado no primeiro momento. Então qual é o problema aqui de Israel? Só para vocês entenderem isso de uma maneira prática. Aqui onde está o laser é mais ou menos Tel Aviv, que é uma cidade litorânea. De Tel Aviv até a fronteira com a Cisjordânia são 25 quilômetros. E os jordanianos estavam na fronteira. Então na hora que Israel conquista a região e aumenta o seu espaço até os soldados jordanianos que vieram para cá, do lado direito do Rio Jordão, já tem 70 quilômetros de distância, que dá para proteger mais as cidades. A mesma coisa que aqui existem um monte de cidades israelenses, aqui em volta de Gaza e aqui ao longo da fronteira com o Egito. Então o que Israel faz? Israel não se retira do Sinai. Israel mantém o Sinai como uma zona tampão, como uma buffer zone, até um futuro que eles queirem negociar numa técnica, numa ideia de terra por paz. Devolve a terra e você me reconhece. Era isso que o governo de Israel na época dizia, para vocês entenderem também de que o governo da época de Israel
foi dominado pela esquerda socialista judaica por 45 anos. Então Israel era um país bastante social-democrata, socialista em muitas coisas, com empresas únicas, estatais, etc, etc. Ele só foi abrir economia de mercado foi trocar a economia de Estado para a economia de mercado na década de 90, mas depois que criou uma base social de bem-estar social muito forte que existe até os dias de hoje. Então, a gente não está falando de pessoas religiosas e tal que dominavam a política israelense, eram pessoas laicas e principalmente pessoas que visavam o bem-estar social de todos os cidadãos israelenses. E aí então a gente tem aqui uma questão de que Israel não sai dos territórios. E aí de lá para cá, em 73 teve uma segunda guerra, uma terceira guerra na verdade, chamada Guerra de Yom Kippur, que é a Guerra de Outubro no mundo árabe, que é a Guerra de 1973, que Israel foi atacado no dia sagrado judaico, que tem jejum de 26 horas. E Israel começa perdendo a guerra, os egípcios chegam mais ou menos até aqui, 3.000 soldados israelenses morrem, só que Israel consegue fazer uma reviravolta, consegue passar para o lado de lá, fechar o exército egípcio aqui, e aí o egípcio acaba se rendendo, começa uma negociação com o Egito, e em 79 Israel sai do Sinai e devolve o Sinai para o Egito em troca de um acordo de paz com o Egito. E aí Israel sai das fronteiras egípcias de uma vez por todas. Só que o Egito não quer receber Gaza de volta. Eles não querem, eles falam para os israelenses: Gaza fica com vocês, eu não quero Gaza. E aí Israel fica com a batata quente na mão. A mesma coisa acontece com a Síria. A Síria eles tentam negociar, a Síria não quer negociar com Israel, Israel fica com o Golã, e depois em 81 Israel unilateralmente aprova uma lei no Congresso israelense, anexa as colinas do Golã, distribui cidadania para todos os cidadãos drusos sírios que moravam lá, e hoje em dia o Golã já está há mais de 50 anos com Israel, e é considerado por boa parte, assim, internacionalmente, ninguém reconhece o Golã como parte de Israel. Na prática, todo mundo visita o Golã, não dá nem para perceber que era um dia território sírio. E hoje em dia não tem mais Síria do outro lado, então ainda bem que não devolveram, porque se tivesse devolvido, teria provavelmente aqui já tem Estado Islâmico. Então, melhor que esteja do lado de Israel do que do lado da Síria, porque é um planalto, o tamanho da cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia do tamanho do Golã. A 1.600 metros de altura. E aqui está o Mar da Galileia, que já tem, num dia claro, dá para ver, de cima do Golã, dá para ver as cidades em volta do Mar da Galileia, e eventualmente, isso militarmente falando, é perigoso se você tem tanques lá em cima, por exemplo. Hoje em dia, a guerra não é mais simétrica, já é diferente, naquela época o pensamento era esse. E aí então a gente tem o começo do processo de paz. E qual é o começo do processo de paz? Em 1987, 88, 89 começa o primeiro levante desses árabes palestinos contra Israel. Israel começa a negociar secretamente com a OLP, Organização da Libertação da Palestina, que tinha se instalado no Egito, foi para a Cisjordânia até 64. Em 64, antes de Israel conquistar a região, eles criam um documento, exclamam independência onde é Israel, excluem a Cisjordânia e faixa de Gaza, dizendo que eles não consideram esses dois territórios como sendo territórios que eles precisavam para si, porque eles não queriam entrar em embate com a Jordânia e com o Egito, porque são árabes e são muçulmanos, então eles consideravam eles como se fossem os seus irmãos pela luta contra Israel. Quando Israel conquista toda a região, eles mudam esses parágrafos para parágrafos que clamavam independência por toda a região, que incluía Gaza e Cisjordânia. E aí em 91 é feito um acordo secreto que veio a terminar um acordo de 1993, chamados Acordos de Oslo. E nesses Acordos de Oslo, Israel reconhece o que a gente chama de acordos de princípios. Israel reconhece o direito dos palestinos a uma autodeterminação nas fronteiras de junho de 67. Os palestinos reconhecem em Israel o direito de Israel existir nas mesmas fronteiras, abrem mão do terrorismo, existia terrorismo dentro da OLP, como alguns de vocês devem ter visto o filme Munique, os ataques às Olimpíadas de 72, que os atletas israelenses foram mortos, ou a explosão dos aviões no deserto na década de 70, foi o primeiro sequestro de avião da aviação civil. Enfim, a OLP abdica do terrorismo que existia na época, eles abrem mão da violência
é reconhecido Israel de uma maneira de reconhecimento de princípios, não tem fronteiras específicas aqui nesse acordo, é um acordo interino, e esse acordo interino depois vai para a segunda parte do acordo, e a segunda parte do acordo é essa. Oslo 2, 1994, é criado a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, Governo Interino Nacional Palestino, entidade política soberana. Pela primeira vez, os árabes que moram na Cisjordânia e em Gaza vão ter um governo que é representado e pertence à população deles mesmos, então não é nem israelense, nem jordaniano, nem inglês e nem otomano. E esse acordo com Israel possibilita que Arafat volte do exílio, comande a ANP, seja presidente da Autoridade Nacional Palestina, e cria as instituições necessárias para poder controlar o território e ter a soberania. Então, para ter um país, hoje em dia, gente, basicamente você precisa de instituições, território, uma soberania territorial, controle de todo o território, que você é governo, e população. Não pode ser governante de você mesmo. É que nem se abrir uma empresa e colocar CEO, e não tem empregados. Tem muita gente para dar uma impressão mais bonita. Mas no final das contas, qual era o começo desse acordo? O começo do acordo era, primeiro os palestinos vão criar um governo civil que vão prover à população palestina todos os serviços civis. Então é criado nas zonas A da Cisjordânia, que é onde está 95% da população palestina. De hoje em dia, 2,5 milhões de pessoas que moram aqui, estão 95% concentradas nas zonas A, que são as cidades palestinas: Ramallah, Tulkarm, Kalkiria, Nablus, Hebron, Jenin, Jericó e por aí vai. Essas cidades, Israel se retira. Não de exército, tinha tanques na rua, mas o governo militar, o governo de Israel tinha, através do seu Ministério do Interior e do seu Ministério da Defesa, um governo local para as cidades palestinas, para que o palestino pudesse reclamar que a água acabou, que o cano quebrou, etc, etc. Uma prefeitura, um governo, E esse governo sai, então os israelenses saem de lá e entra a Autoridade Nacional Palestina, mas ela precisa ser criada. As instituições precisam ser montadas, criadas, as pessoas precisam ser contratadas, treinadas, etc, 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 para que eles tenham essas instituições e esses ministérios que vão controlar a parte civil dos palestinos. Já a área B é a periferia das cidades, está vendo que são o rosa claro aqui. E esses rosas claros existem um pouco de população palestina, e o controle civil é 100% palestino, com um controle de segurança conjunta entre Israel e os palestinos. Os acordos de Oslo 2 determinavam a criação de uma força policial palestina, uniformes e armas e carros, que foi criada com a ajuda de Israel, Estados Unidos, União Europeia, que foi bancado principalmente por Israel e Estados Unidos, para que os palestinos tenham uma força policial deles, para que eles possam fazer a lei e a ordem e também ter uma força policial local que não seja o exército de Israel. E aí então é criada essa força policial, e essa força policial palestina se encontra frequentemente com os israelenses para dividir o trabalho na zona B, não na zona A. E a zona C é 57% do resto da Cisjordânia e é controlada única e exclusivamente por Israel. É o marrom, como vocês estão vendo, está separado. Parece um queijo suíço. E o marrom é toda a fronteira, então aqui tudo isso aqui é Israel, a Cisjordânia está aqui, como vocês estão vendo, aqui está em zoom. Então todas as fronteiras é marrom, incluindo a fronteira com a Jordânia. Então a passagem para a Jordânia é controlada por Israel. É aqui no marrom que estão todos os assentamentos judaicos israelenses que vocês veem no jornal. Os assentamentos israelenses começaram a ser construídos em 74 e pararam de ser construídos em assentamentos novos em 95, com os acordos de Oslo. O que existe desde 95 até os dias de hoje, que é condenado pela comunidade internacional, é a continuidade do crescimento dos assentamentos que já existem. Mas isso também é um dilema legal super complexo,
porque dentro dos acordos de Oslo está assinado lá por Arafat e Rabin, que foi o primeiro-ministro de Israel, com o presidente palestino, de que a responsabilidade civil e militar da área C, da Cisjordânia, é única e exclusivamente de Israel até o fim do acordo. Então, legalmente, alguns juristas dizem de que não tem nenhum argumento legal dentro dessa visão para não construção de assentamentos que já existiam antes. O que a gente chama de crescimento natural é novos prédios dentro do mesmo assentamento. E quando a gente fala assentamento, a gente não está falando de um assentamento que a gente tem ideia de conceito aqui no Brasil, é uma comunidade de casas e prédios, tá? Não é algo feito que é removível de fácil maneira. Dentro do processo de paz, a construção dos assentamentos é visto do lado palestino como uma provocação, porque está sendo construído, mesmo que seja dentro de assentamentos que já existem, está sendo construído dentro de um território que, na teoria, o fim do acordo de Oslo II deveria ser que, através do tempo, da confiança e do diálogo entre os dois, essa autoridade palestina vai assumir mais e mais responsabilidades ao longo do tempo. Então ela vai ficando mais forte, ela vai se implementando no poder de governo, ela vai recebendo mais território B, que vai se tornando A, e mais território C, que vai se tornando B. E assim por diante, até chegar no momento de que vai ser total território A. E como é que funciona essa negociação? A negociação está baseada em 4 pilares que deveriam ser definidos no fim do acordo, que é a definição das fronteiras e segurança, quem vai dominar a fronteira com a Jordânia, espaço aéreo e por aí vai. A fronteira, ou seja, aonde realmente vai passar a linha, né? Onde vai ficar com Israel, onde vai ficar com o novo Estado palestino, o status de Jerusalém e os refugiados. E qual é o problema de Jerusalém? A gente vai tocar em Jerusalém e falar disso. Refugiados, para vocês terem só uma ideia. Israel aceitaria em torno de 100 mil refugiados palestinos a voltarem para dentro das fronteiras de Israel em 10 anos. 10 mil por ano. Por questões humanitárias, para reagrupamento de famílias. O resto dos palestinos, que provavelmente a maioria deles que saíram em 48 já faleceram, podem voltar a morar no que vai ser o Estado palestino, por isso está sendo criado um também, e não dentro de Israel, né? Essa é a questão dos refugiados. Aí tem toda uma questão de se os refugiados do Líbano querem mesmo sair do Líbano, e se eles não quiserem sair do Líbano, se o Líbano vai dar identidade para eles, não vai dar identidade, se não dá identidade para onde eles vão, tem toda uma questão em relação a isso, porque nem é todo mundo que quer voltar e ir para um lugar novo, porque um cara de 20 anos palestino no campo de refugiados no Líbano, ele nasceu no Líbano, ele não nasceu lá. Então tem toda uma questão étnica e cultural em relação a isso. E aí então nós temos aqui a questão de Jerusalém, que é um pouco mais complicada. Jerusalém, até 1967, essa linha azul daqui que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um zoom in da Cisjordânia, aquele buraco que vocês estavam vendo antes, ok? Né? Esse buraco daqui. Esse buraco daqui, essa é o que vocês estão vendo. Esse buraco daqui é esse azul daqui que vocês estão vendo aqui. Então Jerusalém Ocidental vai até aqui. Isso aqui sempre foi parte de Israel desde 49. É por isso que a polêmica com a embaixada americana. A embaixada americana está na parte ocidental da cidade. Então, na teoria, não teria problema nenhum país ter embaixadas na parte ocidental, uma vez que a parte ocidental não é de nenhuma forma demandada nas negociações. O que é demandado nas negociações é do lado de lá. E aí que está o grande problema aqui. O grande problema está na seguinte forma: depois que Israel conquista toda a região da Cisjordânia, eles conquistam Jerusalém antiga, que são aquelas muralhas, né? Estão dentro das muralhas. E depois, em 81, eles redesenham o mapa da municipalidade de Jerusalém, que é essa linha daqui, essa linha azul escura. Como vocês veem, tudo que está entre a linha azul clara e azul escura é considerado Jerusalém Oriental. Então não é só um pedaço da cidade velha, é todo esse pedaço daqui. Agora, aonde está o problema, quando a gente fala nas negociações técnicas? As manchas verdes são populações árabes e as manchas azuis são populações judias. Alguém quer vir aqui desenhar para ver se consegue dividir? Então é esse que está o problema. O problema são esses bairros daqui. Então já foi oferecido em 2000, teve 2 propostas de status final. Status final é fim de conflito, fim de demandas.
E aí a proposta final em 2000 foi feita que os árabes vão ter soberania civil